Olá, meus amigos. Eu estou gravando esse vídeo aqui com o objetivo de levar até você algo poderoso da parte de Deus, a palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida do ser humano, a vida das pessoas. E é com esse objetivo que eu trago para você uma boa, uma perfeita e agradável palavra de Deus para a tua vida neste dia. E eu quero compartilhar com você o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e versículo 13. 28 e versículo 13. 28 e versículo 13. Olha o que nos diz esta palavra. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Veja que neste versículo da leitura a qual estou compartilhando aqui com você, ao tratar dessas bênçãos aqui, apresentada por este versículo, no final do versículo mostra para mim e para você que essas bênçãos são condicionadas. São condicionadas, ou seja, há condições para que ela se cumpra em nossas vidas. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Eu deixo aqui uma pergunta para você. É como se fosse uma enquete. Você estaria disposto ou disposta a obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus? A obedecer a palavra de Deus? Fica esse ponto de interrogação na nossa reflexão deste dia. Certamente estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia ensina que os ataques de Satanás se intensificarão durante esses tempos perigosos. O inimigo é um mestre do engano. Vou repetir isso aqui. O inimigo é um mestre do engano. Ele mente, trapaceia e rouba. Satanás lança ataques pessoais contra seu casamento, seus filhos, seu trabalho e sua vida pessoal. Ele também almeja atingir sua mente, suas emoções e o seu corpo físico.
Observe aí comigo que o inimigo da qual se trata aqui, nesta reflexão, que é Satanás, ele não é o inimigo que brinca, não. Ele é o inimigo que ele usa essas principais armas aqui. As armas da mentira, trapaceiro e também especialista em roubar. A própria palavra de Deus nos diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. E nós temos do outro lado um outro nome, e esse nome refere a Jesus, que a Bíblia diz que ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Ele tem o poder de desfazer tudo aquilo que o diabo faz, porque o que o diabo faz é isso, matar, roubar e destruir. Mas Jesus tem o poder de desfazer tudo isso aí, desfazer a destruição, desfazer, tirar você de uma situação de roubo, e também de morte. É o único que tem o poder de livrar você da morte, Jesus. Ele diz: se creres, ainda que esteja morto, crendo viverá. Está escrito na palavra de Deus. Veja, meus queridos, e diante de um inimigo que tem todo esse poder destruidor, o que fazer para se livrar? Essa é a pergunta, né? Como você pode se defender desse tipo de inimigo? Porque uma coisa é saber que você está diante de um inimigo que é perigoso, que tem um poder destruidor. Agora, como você se defender? Vamos te colocar uma outra colocação aqui nessa reflexão. Como você vencer esse inimigo? Como você se defender e como você vencer? Eu trago para você uma resposta da parte de Deus, a qual está no livro de Efésios, no capítulo 3 e versículo 10. Você pode ler lá comigo, pode? Você pode pegar a sua Bíblia, não importa. Se a sua Bíblia, se você é evangélico, se você é católico ou não. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu estou aqui já folheando a minha Bíblia, ou seja, passando aqui por alguns livros, a Bíblia Sagrada, do livro sagrado chamado Bíblia, e estou indo exatamente para essa referência que eu convidei você para nós lermos juntos. Efésios, o capítulo lá é capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Efésios 3. Eu estou chegando lá. Já estou aqui no capítulo e o versículo 10. Vamos fazer o seguinte, eu queria te convidar para que a gente pudesse ter mais um pouco de informação acerca desse texto, que eu me refiro ao capítulo 3 do livro de Efésios, a mensagem do que está de acordo com o que eu estou falando com você, o versículo 9. Porém, eu queria compartilhar com você do versículo 1 ao versículo 9. O versículo 9 é isso? O versículo 10, até o versículo 10. Combinado assim? Você pode ler comigo? Pode? Então vamos lá. Lembrando que o nosso versículo do assunto que nós estamos tratando aqui é o versículo 10. Mas vamos nos alimentar um pouco mais deste bom alimento
o alimento, palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos teus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Versículo 7. Da qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a disposição do ministério desde os séculos, o oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. Você lembra que eu falei que nós iríamos até o 10? Porque o versículo da nossa reflexão está baseado neste versículo 10 aqui. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Então veja só, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Nós lemos até aqui. Veja só, da importância que para muitos ainda não entenderam dessa revelação que concedido, dado à igreja, como diz o próprio versículo, dado à igreja. A igreja somos nós. Quando a gente se reúne a igreja, né? E a igreja tem esse conhecimento aqui, né? Tem esse conhecimento aqui, ó. Veja só, essa sabedoria, para que pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido pela igreja. Agora, nesse presente momento. Amém? Então, queridos, nós estamos diante desse inimigo que a gente citou aqui. O inimigo que é mentiroso, o inimigo que é trapaceiro, o inimigo que tem uma especialidade em roubar. E nós precisamos usar a arma que destrói esse inimigo aí. Que destrói esse inimigo. A arma certa é Jesus. Ele é a principal arma para desarmar, para desfazer, para desenrolar toda essa situação aí do inimigo. Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo. Num próximo vídeo eu vou dar essa referência para você, essa referência bíblica. Então é isso. Então eu me proponho aqui neste dia a me colocar como um parceiro seu, um parceiro da sua família. Não somente na orientação da palavra de Deus, que é o principal. Jesus decide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém os que não creres serão condenados. Ou seja, a rejeição, ao rejeitar a palavra, abre essa para dar, ou seja, a pessoa caminha para essa situação da condenação. Mas quando você aceita a palavra, você será salvo. Os que crê e for batizado será salvo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É escrito no livro sagrado, a Bíblia. Então eu me proponho, a partir já deste vídeo, deste dia, a estar com você, a lutar junto com você e com a sua família. E você deve me perguntar, mas bispo, como é que você vai lutar junto comigo? Vamos lutar com as armas espirituais, te orientando, te ensinando como vencer a cada um dos desafios com a palavra de Deus. Também orando por você, jejuando também em teu favor, em favor da tua família. A Bíblia vai nos dizer que a caste de demônio que só sai com jejum e com oração. Tem demônio que não aceita sair assim só por sair, não. Tem que ter alguém que esteja empenhado a se doar por você. Ou seja, quando me refiro a se doar, se separar e se preparar para batalhar em teu favor, por meio do jejum e por meio da oração. E eu me proponho a isto. E eu estou aqui exatamente determinado a estar com você, estar do teu lado, para te ajudar a vencer o desafio desta vida, a vencer esse trapaceiro, esse mentiroso, esse que veio com essa proposta destruidora. Ele é enganador, ele é mentiroso. Mas nós temos um Jesus que é verdadeiro. É o que diz o livro sagrado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa última referência está mais fácil para eu te presentear. Eu vou orar com você, tá? Mas eu queria te presentear o que diz aqui. Está no Evangelho de João. No Evangelho de João, nós temos essa referência. Nós temos para você esta informação. Acompanhe comigo aí, por gentileza. Acompanhe comigo aí, por gentileza. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O
versículo 36, é isso? Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 36, vai nos dizer exatamente. Eu leio o 33 e o 36, para melhor você entender. O 32, do 32 ao 36, eu compartilho um pouco mais aqui da palavra para você. O 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: são descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqui fica um ponto de interrogação. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35. O escravo fica sempre na casa. O filho, sim. O escravo não fica sempre na casa. Só fazer uma correção aqui. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. O filho, sim, para sempre. E o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem tem o poder de nos libertar é o Filho. Esse Filho aqui, apresentado aqui no livro sagrado, é Jesus. A gente precisa conhecer as verdades de Deus para poder ser liberto. A gente precisa deste encontro com o Filho de Deus, né? Para poder ser liberto de uma vez por todas. De uma vez por todas. Porque quando Ele liberta, Jesus liberta, você se torna uma pessoa livre. Agora livre do pecado, livre do poder da morte, né? Me refiro à morte eterna, né? A morte aquela que eu disse que Jesus disse: todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma morrerá, mas passará da vida, passará da morte, melhor dizendo, da morte para a vida eterna. Essa é a proposta de Deus. Então, queridos, esse é meu compromisso que eu deixo aqui afirmado nesse vídeo com você, de poder estar compartilhando com você aquilo que está no sagrado livro, a Bíblia, de poder estar aqui à disposição sua e de sua família, para que a gente possa juntos vencermos os desafios. Muitas das vezes o inimigo quer dizer que a gente não pode, mas nós podemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode sim. Porque também essa é uma das mentiras do diabo. Ele quer plantar essa mentira na nossa mente, dizer que a gente não pode, a gente pode sim. Você pode vencer o pecado. Você pode vencer qualquer que seja o desafio, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a situação. Em Jesus. E eu quero fechar essa mensagem aqui. Eu digo fechar, terminar essa mensagem. A expressão fechar significa terminar essa mensagem compartilhando com você a última referência bíblica antes de orar com você, que está lá no Evangelho de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, quero ler com você lá essa informação só para você entender. Algo tremendo da parte de Deus.
Eu li o 12, o 13 e o 14. Diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pediste em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Olha o que diz o versículo 14 aqui. Estou chamando a sua atenção para esse versículo. Se pediste alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pediste alguma coisa no nome de Jesus, ele nos dá essa garantia aqui, está na palavra. Está na palavra, é garantido. É uma garantia dada por Deus. É algo seguro, algo verdadeiro. Se pediste alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir em nome de Jesus aquilo que a gente queremos para as nossas vidas hoje, aquilo que nós queremos para a nossa família hoje, aquilo que nós queremos conquistar hoje. Vamos pedir em nome de Jesus, na certeza de que Ele vai fazer isso acontecer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos para falar com Deus, eu lhe agradeço. Se não puder, não tem problema não. De repente você pode estar em algum lugar que não pode fechar os seus olhos, mas você pode unir a sua fé com a minha. E vamos falar com Deus. Senhor Deus, a minha oração, Senhor, neste momento, em favor, Senhor, da minha família e da família desta pessoa, meu Deus,